dinossauros, gigantes e homens que vivem centenas de anos. As teorias e os relatos sobre o mundo antes do dilúvio são muitos. No entanto, a humanidade chegou em um nível tão depravado durante esse período que Deus ordenou uma catástrofe universal para extirpar os ímpios. Neste vídeo, vamos descobrir como era nosso planeta antes do dilúvio através de um olhar além da Bíblia. A verdade é que esse não é um dos períodos bíblicos mais explorados. Portanto, pode ser que não tenhamos alguns detalhes sobre aspectos que trazem algum interesse. Sabemos que desde o início o homem foi criado com racionalidade e com capacidade moral. Portanto, desde a saída de Adão e Eva do paraíso, o homem iniciou um processo de desenvolvimento intelectual. Bom, conforme as gerações passaram, a humanidade adquiriu novos conhecimentos e técnicas, que, consequentemente, viraram avanços tecnológicos. Nos primórdios da humanidade, segundo a Bíblia, o ser humano já tinha capacidade de construir moradias e coisas parecidas. Caim, por exemplo, edificou uma cidade após seu exílio ordenado por Deus. Vale lembrar que ele foi o primeiro ser humano a nascer, já que seus pais foram criados de maneira divina. Seus descendentes também se provaram grandes inventores e artífices, o que demonstra a capacidade intelectual humana desde o início. Podemos verificar isso, por exemplo, no capítulo 4 do livro de Gênesis. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Esses avanços tecnológicos permitiram à sociedade primitiva viver em comunidades relativamente grandes. Obviamente, não estamos falando de civilizações muito avançadas, mas o desenvolvimento também não era nulo. Na época de Noé, por exemplo, já havia meios técnicos o suficiente para a construção da arca. O projeto todo foi pensado e dado por Deus, o que definitivamente ajudou na construção, mas precisou das mãos e ferramentas de Noé para sair do papel. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que no mundo antediluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Isso talvez se deva à duração desse tempo. Afinal, a Bíblia não deixa muito claro quanto tempo demorou desde a criação até o dilúvio. Mas não é de se estranhar que tenha sido um período bastante duradouro. A grande duração facilitaria e possibilitaria o desenvolvimento tecnológico, ainda mais porque os seres humanos viviam muito mais tempo do que vivem hoje. Bom, pelo menos segundo a maioria das interpretações. Alguns dizem que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio foi muito maior do que o tempo que temos entre o dilúvio e os dias de hoje. O único que registra algum aspecto cronológico desse tempo são as passagens focadas nas genealogias das linhagens pré-diluvianas. Mesmo assim, é difícil retirar qualquer data que seja desses relatos. O objetivo deles é apenas destacar a linhagem, e não o tempo decorrido da vida de um até o outro. Além disso, é possível que algumas gerações tenham sido negligenciadas no momento da escrita. Acredita-se que quando os autores escreviam que tal pessoa gerou outra, queriam mostrar quem era descendente de quem, o que não implicava necessariamente em serem pai e filho. Portanto, é possível que existam gerações intermediárias entre aquelas presentes
nas genealogias do começo de Gênesis. Esse argumento contribui para o fato do tempo decorrido entre a criação e o dilúvio ser bastante longo. Após vários anos, a humanidade foi cada vez se corrompendo mais. Desde o pecado assassino de Caim, seus descendentes encabeçaram uma linhagem dos chamados filhos do homem. Lameque, um deles, foi o primeiro poligâmico a aparecer nas Escrituras. Ainda por cima, o homem era vingativo e se orgulhava de assassinar aqueles que iam contra a sua pessoa. Podemos conferir suas más atitudes em uma de suas falas, presentes em Gênesis 4. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gênesis 4, 23. Lameque teve atitudes parecidas com as que seu ancestral Caim teve. Caim não só matou seu irmão Abel, como disse que o castigo de Deus era pesado demais para ele. O Criador havia amaldiçoado o pecador e o condenado ao exílio perpétuo. A reclamação do primeiro assassino apenas demonstrava sua insatisfação com as medidas divinas. Bom, continuando a temática das linhagens, precisamos abordar uma passagem complexa e que geralmente é mal interpretada. Estou falando de Gênesis 6. O versículo 4 diz o seguinte: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Algumas pessoas defendem que esses versículos estão indicando que anjos deitaram-se com mulheres e deram origens a híbridos gigantes, os chamados Néfilins. Porém, basta dar uma olhada mais atenta ao texto para perceber que não há nada disso. A passagem menciona, assim, gigantes, mas não faz qualquer relação de descendência entre eles e os filhos de Deus, que são mencionados a seguir. Além disso, essa passagem vem logo após a citação da genealogia de Adão até Noé. Isso quer dizer que quando Gênesis 6 menciona os filhos de Deus, está se referindo aos descendentes de Adão que continuaram seguindo os caminhos do Senhor. Já os filhos dos homens são aqueles que se desviaram, portanto, a descendência de Caim. Infelizmente, ao longo do tempo, as duas linhagens se misturaram. Essa mistura gerou os Néfilins, que não eram gigantes, mas homens guerreiros e valentes, como o próprio texto diz. Até mesmo a linhagem que guardou o conhecimento de Deus acabou se misturando aos prazeres e pecados da época. A humanidade inteira se corrompeu ao ponto do Criador decidir destruir o mundo inteiro pelas águas. Foram poucos os que se mantiveram comprometidos com o Senhor. Abel foi um deles. Morto por seu irmão, foi o primeiro mártir e um dos exemplos de fé citados no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Noé foi outra rara exceção. Ele e sua família foram os únicos a serem poupados quando a grande extinção veio pelas águas. Noé se achou justo diante do Senhor e, por isso, foi incumbido de repovoar a terra. O interessante é que Jesus Cristo relaciona o período anterior ao dilúvio com o tempo que vai anteceder a volta do Messias. Em Mateus está escrito assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nossa geração está tão preocupada com os próprios prazeres e afazeres que pouco se importa com a vinda de Cristo. Assim também foi com Noé.
O povo continuou em seu cotidiano, até que o cataclisma global os pegou de surpresa. Jesus estava dizendo que as pessoas vão estar vivendo normalmente, sem se atentarem para o fato de que o juízo está próximo. Quando ele chegar, já será tarde para essas pessoas, que continuam se casando, bebendo, comendo, viajando, comprando e todas as demais coisas sem preocupação. O homem caído pensa que está seguro, mesmo em sua condição de pecador. Os homens de Noé pensavam assim, até que veio o dilúvio. Bom, a gente consegue perceber que os dias de hoje não estão muito diferentes, não é? Talvez o período pré-diluviano não tenha sido tão diferente assim do que conhecemos. A esperança para os que creem em Jesus é que serão poupados, assim como Noé foi poupado. No fim dos tempos, os inimigos de Deus serão levados à condenação eterna, enquanto os redimidos serão preservados em Cristo. Muito obrigado pela companhia. Eu te agradeço e te espero na próxima. Até mais.